Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, ao nosso tempo no encontro com Deus. Sempre uma promessa poderosa de Deus ao nosso coração. Hoje o tema experimentando a vitória sobre o pecado. Certo? Uma promessa que está lá em 1 Coríntios 15, 57. Então vem entrando, vem chegando, seu like abençoa vidas, compartilhar evangeliza, se inscrever no canal também é uma grande bênção. Então se inscreve, aperta o sino de todos aí e vamos juntos a esse tempo no encontro com Deus, esse tempo de reflexão e oração, certo? Então vamos mergulhar em uma promessa maravilhosa que Deus nos fez, a promessa de nos dar a vitória sobre o pecado. E o nosso estudo, nosso tempo está embasado sobre 1 Coríntios 15, 57, que diz: mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Ele nos dá a vitória sobre o pecado. Preparem-se para serem edificados pela palavra de Deus. Então a promessa divina, pensando aqui sobre o primeiro ponto acerca dessa promessa, né? Quando ele diz que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse versículo poderoso somos lembrados de que Deus é o autor da nossa vitória sobre o pecado. Ele nos presenteou com o triunfo por intermédio de Jesus Cristo. Por isso podemos ter a certeza de que não estamos sozinhos nesta luta diária, pois o próprio Deus está conosco, nos capacitando e fortalecendo para vencer o pecado. O próximo ponto, a libertação através de Jesus Cristo. Romanos 8:1 diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Este versículo nos revela que quando estamos em Cristo Jesus, não há mais condenação sobre nós. O poder do pecado é quebrado. Somos libertos da culpa e da punição que o pecado trazia. Em Cristo encontramos a redenção e a oportunidade de uma vida transformada e cheia de vitória. E somos livres do poder e da escravidão do pecado, da escravidão do pecado. Ponto 3, a graça de Deus que nos capacita. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Isso é Efésios 3, 20. Esse versículo nos lembra que Deus é infinitamente poderoso e que o seu poder opera em nós. Através da sua graça, ele nos capacita a superar o pecado e a viver uma vida de santidade. Podemos confiar que Deus fará muito além do que podemos imaginar, nos fortalecendo e nos guiando em nossa jornada de vitória. Então a graça é ela que nos capacita. O nosso Deus, que faz infinitamente mais, nos dá a vitória. Ponto 4, pensamos sobre a armadura espiritual. E Efésios 6:11 fala sobre esse revestimento. Ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Em Efésios 6:11, Deus nos provê com uma armadura espiritual para nos proteger e nos fortalecer em toda a batalha contra o pecado. Com ela podemos resistir às estratégias malignas do inimigo e permanecer firmes na fé. Cada peça da armadura representa uma importante ferramenta para alcançarmos a vitória e vivermos uma vida em conformidade com a vontade de Deus. Nós temos capacitação por meio do Espírito Santo e nós temos armadura espiritual para vencermos. Ponto 5, a força do Espírito Santo. Romanos 8:11 diz: o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês. Olha só que poderoso. Que força é essa que habita dentro de nós? O Espírito Santo, ele como um gentleman,
tão gentil que é, mas trazendo tanta força para dentro de nós, certo? Aquela força que ressuscitou Jesus de dentre os mortos e que você pode ter certeza, Ele habita em mim. Coloca aí, escreve isso nos comentários, o Espírito Santo habita em mim. Como seguidores de Jesus, temos o Espírito Santo habitando em nós. Continuando ponto 5, o Espírito Santo é a força que nos capacita a viver em vitória sobre o pecado. Ele nos guia, nos convence e nos fortalece a tomar decisões corretas, a resistir à tentação e buscar a santidade. Com a presença do Espírito Santo em nossas vidas, podemos experimentar uma transformação profunda e contínua. E o ponto 6, a perseverança na fé. 1 Coríntios 15, 58, a palavra diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, inabaláveis, sempre dedicados à obra do Senhor, sabendo que o trabalho de vocês não será inútil no Senhor. Devemos perseverar para termos a vitória sobre o pecado, para permanecermos. Nesse versículo somos encorajados a permanecer firmes na fé, dedicados à obra do Senhor, mesmo diante das dificuldades e tentações. A nossa luta contra o pecado não é em vão, pois Deus é fiel em recompensar a nossa perseverança. A vitória sobre o pecado requer constância e determinação, mas podemos confiar que o nosso trabalho em busca da santidade será recompensado. E o ponto 7, para nós irmos e orarmos daqui a pouco. Ele fala sobre viver na liberdade da vitória. Olha só, o que é que Gálatas 5:1 nos ensina? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneçam firmes, então, e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Por isso, devemos viver na liberdade da vitória. Como filhos de Deus, fomos chamados para viver nessa liberdade conquistada por Cristo. Não devemos nos submeter novamente à escravidão do pecado. Somos convidados a desfrutar da liberdade e a caminhar em obediência aos princípios de Deus. A vitória sobre o pecado nos concede a oportunidade de viver uma vida plena e abundante, seguindo os caminhos do Senhor. Eu quero orar por você antes de finalizarmos, tá? E declarar sobre as nossas vidas essa vitória, experimentando a vitória sobre o pecado. Pai, é o Senhor quem nos perdoa, é o Senhor quem nos limpa do pecado, que nos liberta do pecado e que nos capacita a vencermos o pecado. Pelo Teu Espírito, pela obediência, como a palavra nos ensina, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Santidade sobre as nossas vidas eu quero declarar. Venha o Teu Espírito sobre nós, Senhor. Venha o Teu sangue nos purificando, nos lavando de todo o mal, Senhor. É assim, Deus, que eu oro, abençoo, consagro a vida dos meus irmãos, Senhor, nesse tempo, Senhor, para juntos vencermos a toda tentação e o poder do pecado. No nome do Senhor Jesus. Se você crê comigo, diz aí amém, e glória a Deus, e aleluia. Quero, antes de me despedir de você, meu amigo, lembrar, a promessa divina de vitória sobre o pecado é uma fonte inesgotável de esperança e encorajamento. Podemos confiar que Deus, por meio de Jesus Cristo, nos capacita e nos guia em nossa jornada de santidade. Nós não estamos sozinhos nesta batalha, pois o próprio Deus está conosco, nos fortalecendo e nos concedendo a vitória. Portanto, busquemos diariamente sobre sua graça e nos revistamos da armadura espiritual. Vamos depender do poder do Espírito Santo e vamos perseverar na fé. E assim experimentaremos a verdadeira liberdade e viveremos em vitória sobre o pecado.
Que esses versículos inspirem e transformem nossas vidas, a sua vida. Obrigado por estar conosco, por nos acompanhar. Até o próximo vídeo. Beijo no seu coração. Fica na graça e na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.